Eu realmente não sei o que falar sobre esse livro, mas a gente vai descobrir isso juntos. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E antes de falar sobre o que eu achei da história e levantar alguns pontos aqui que eu acho importante a gente conversar, eu preciso dizer que esse livro não é ruim. Esse livro não é ruim. Eu acho que o grande problema dessa história fui eu. Sabe aquele casal de namorados que quando termina fala, o problema não é você, sou eu. E nesse caso eu acho que fui eu, porque eu fui com muita sede ao pote. Eu esperava um livro tão eletrizante quanto a trilogia. Porém, a gente tem um livro aqui que é completamente diferente da trilogia. Enquanto a trilogia tem uma história que é extremamente politizada, aqui nesse novo livro nós temos uma história que é muito mais sentimental. Até porque nós vamos conhecer o Snow a fundo. Nós vamos ver o passado dele, o que ele passou, o que ele viveu e analisar se ele foi sempre assim ou ele se tornou aquilo que ele é. Dito isso, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes vai focar, como eu disse, no Presidente Snow, ou Coryell, que é como os amigos dele o chamam, e essa história se passa durante a 10ª edição dos Jogos Vorazes, 10 anos depois da guerra, e a gente vai ver exatamente como essa sociedade está, como Panem está 10 anos depois da guerra, como as pessoas se sentem e muito mais. A questão aqui é que, diferente da trilogia, nós não temos roupas espalhafatosas, nós não temos estilistas, nós não temos sistema de pontuação. A coisa aqui é mais simples, digamos assim. E o mais curioso aqui é que essas pessoas de Panem, eles acham os eventos dos Jogos Vorazes extremamente violentos e nojentos e grotescos, e o Coryell se torna o responsável de atrair a atenção dessas pessoas para os Jogos Vorazes. Ele acaba aceitando esse papel porque vai facilitar a entrada dele na faculdade, visto que a família dele vive de aparências. Eles parecem ser ricos, mas não são. Eles estão ali na pindaíba mesmo. E existem muitos momentos que você acaba se sentindo enojado pelas atitudes das pessoas para se alimentar, para se vestir, para viver realmente de aparência. É algo, em alguns momentos, bem bizarro. E além disso tudo que eu te falei, Coryell, o futuro presidente Snow, se torna mentor de Lucy Gray, a menina do Distrito 12. Antes de mais nada, eu preciso dizer que foi um movimento muito audacioso da Suzanne Collins de trazer a visão do vilão para um livro de Young Adult. E na minha humilde opinião, eu acho que ela em muitos momentos acertou, em outros momentos ela errou, perdendo a mão um pouco da história. Pra mim, eu acho que ela acertou muito quando ela mostrou como os jogos eram desenvolvidos, como eles eram pensados, a questão ali dos mentores que ajudavam os tributos, como os tributos eram tratados, porque essa parte é realmente assustadora e de cortar assim o coração. Ver o Snow dentro de uma sociedade foi muito interessante, especialmente sendo um mentor de um tributo do Distrito 12, e também ver uma personagem da trilogia que a gente já conhece, que não teve tanto foco assim, mas aqui a gente acaba conhecendo essa personagem de perto. Foi uma jogada assim de mestre pra mim, mas eu acho que em algumas partes a autora encheu linguiça aqui. Em alguns momentos eu achava que o livro tinha dobrado de tamanho, porque eu já tinha entendido aquilo que ela já tinha falado e ela continuava batendo na mesma tecla, e isso me cansou muito ao longo da leitura. E também tem um ponto de que, pra mim, os fãs da trilogia envelheceram pelo menos 10 anos. Em alguns momentos a história é boba demais, é inocente demais, e eu acho que isso perdeu o brilho pra mim, entende? Outro ponto que eu acho muito importante é que, diferente da trilogia, nós temos aqui uma história que é narrada em terceira pessoa. Isso é ótimo pra gente conseguir distanciar o personagem e ver um todo. Porém, isso acabou me distanciando ainda mais do Snow. Faz sentido? Além do mais, como é possível a gente se interessar por um personagem que a gente já sabe exatamente como ele vai ser? Quando eu cheguei ao final do livro, quando eu
eu finalizei a leitura, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Dito isso, eu não sei exatamente o que pensar sobre essa história, porque nós temos um livro que não é ruim, o livro é bom. A gente vai ter respostas de coisas que a gente sempre se questionou. A gente vai ter ali a análise sentimental do Snow, a gente vai entender o passado dele, se ele sempre foi ruim ou se algo mudou ele. Porém, ao longo da história, nós temos questões que são abordadas que são extremamente esquecíveis. E aí, quando eu cheguei no final do livro, eu falei, tá, é isso? E eu sinto que esse foi um livro que não me marcou. Trouxe informações, trouxe respostas para coisas que eu me perguntava assim, porém, não me marcou tanto quanto a trilogia que a gente conhece. De novo, não é um livro ruim, ele apenas não me marcou. E o mais curioso é que chegando, sei lá, em 1/3 pro final do livro, a história começou a me animar muito mais. Então, 2/3 do início do livro foram mornos. E eu fiquei muito confusa em relação ao que sentir sobre essa história. Dito isso tudo, eu acho que no final das contas eu daria 3,5 pra história, por tudo aquilo que ela também me faz lembrar, porém foi um livro que não me marcou, foi um livro com elementos esquecíveis e foi uma história que é isso. Antes de você ir embora, eu quero te dar um conselho. Leia esse livro, porque talvez ele funcione melhor pra você do que funcionou pra mim. Eu acho que os livros têm dessa, talvez não funcione pra um, mas funciona pra outro. Eu acho que também não existe livro ruim, existe exatamente isso. Um livro que funciona pra um, mas não funciona pro outro. Deixa aqui nos comentários se você vai ler, se você comprou na pré-venda, o que você está achando dessas resenhas que estão surgindo. Me conta aqui nos comentários. Se você já leu, me conta também o que você achou pra gente continuar conversando e eu saber também o que você achou dessa história. Deixa seu joinha porque ajuda muito, se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!